Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 3 até o verso 8. Carta de Paulo aos Colossenses, do verso 3 até o verso 8. Amém? Todos acharam? Colossenses, capítulo 1, do verso 3 até o verso 8. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vós, e também está em todo o mundo frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade, como aprendestes como Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito Santo. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que é a espada de dois gumes, o martelo que esmiuça a penha. Tua palavra que é apta, Senhor, para constranger, quebrantar e transformar os nossos corações. Que o teu doce Espírito cative os nossos corações nesta noite. Que somente a tua voz, Senhor, seja ouvida nos nossos ouvidos. E que nós sejamos, Senhor, transformados para a glória do Cordeiro. De forma que saibamos que foi o Senhor quem fez e não mais ninguém. Nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, são muitas as histórias, talvez milhares de milhões de histórias de pessoas que tiveram um encontro profundo com Jesus e foram totalmente transformadas por causa do Evangelho. Se nós formos fazer uma pesquisa, talvez, assim como João, usando esse exagero de figura de linguagem, o mundo não caberia os livros que seriam escritos com os testemunhos de pessoas que foram transformadas pela graça de Jesus Cristo. E a Bíblia é repleta delas. Paulo na estrada de Damasco, talvez uma das mais impactantes transformações de perseguidor a perseguido, de opressor a oprimido, de não crente ao nosso maior missionário da história da igreja. Nós temos a mulher de Samaria, uma mulher que tentou buscar o prazer e a satisfação do seu coração nos relacionamentos de casamento e nos relacionamentos promíscuos, mas foi transformada quando se encontra com Jesus Cristo no poço de Samaria e ela experimenta de fato a água da vida. Mateus, o cobrador de impostos, talvez um político desonesto, que se encontra com Jesus e ouve a voz, vem e segue-me, e agora foi transformado, se torna autor de um dos evangelhos da história da vida, da morte e ressurreição de Jesus. O gadareno, um endemoniado, cheio de demônios, que a Bíblia diz que nem as cadeias conseguiam prendê-lo, pela força que era exercida pelas entidades demoníacas na vida deste homem, andava nos sepulcros, mas encontrou-se com Jesus Cristo, foi transformado. O cego de Jericó, milhares de outras histórias que nós temos relatos na Bíblia, de pessoas que foram transformadas com o Evangelho, inclusive a sua, que poderia estar nos anais do cristianismo, como você foi transformado por Jesus Cristo. Mas há uma história impactante que impactou a minha vida muitos anos atrás, a história de Mebá, um feiticeiro em Gana, contado por Ronaldo Lidório. O pastor Ronaldo Lidório, um pastor presbiteriano, foi trabalhar em Gana, num povo não alcançado, chamado Concombas, da etnia Concomba. E ele chegando lá, ele aprendeu a língua, ele traduziu a Bíblia, ele traduziu o Evangelho, pregando o Evangelho durante 10 anos, e este rapaz era um feiticeiro poderoso em obras, que por muitos anos se opôs ao Evangelho. Ronaldo Lidório fala, Jesus ama, ele vai, Jesus não ama coisa nenhuma. Deus enviou um filho, Deus não tem filho. Jesus morreu na cruz, perdoar pecado, é mentira, não tem nada de morrer na cruz.
E por anos, irmãos, este homem, ele se opôs ao Evangelho de Jesus Cristo. Um dia, Ronaldo Dawes estava na sua casa, na sua choupana, e estava esperando, não sei fazer o quê, talvez traduzindo o Evangelho, bater na porta da casa dele. Ronaldo, Mebá está endemoniado. Como assim? Eu não sei, ele está endemoniado, nós já tentamos expulsar o demônio, não conseguimos. Você falou que Jesus é mais poderoso que todos os demônios, vai lá. Ele falou, mas o que está acontecendo? Ele falou, não sei, ele pula e roda, ele pula e grita, e roda, e fica rodando, e pula alto, e fica gritando, eu entendi, parece estar recebendo uma mensagem do além. Aí Ronaldo, um pastor presbiteriano, tradicional, ficou assim, tá bom, eu vou. Chegou lá, irmãos, aquela cena grotesca, um feiticeiro com toda a sua indumentária religiosa, pulava e gritava, eu entendi, e caía no chão, e rodava, e gritava, e aquele espetáculo vendo, e Ronaldo falou assim, eu não vou expulsar demônio, eu vou fazer a coisa mais lógica a ser feita, vou perguntar o que Mebá entendeu. E Ronaldo Lidório fala com uma voz alta assim, Mebá, o que é que você entendeu, Mebá? E aquele feiticeiro cai no chão, olha para o Ronaldo, a multidão que está à sua volta e diz assim, Ronaldo, eu entendi que Jesus me ama, eu entendi que Jesus perdoou os meus pecados, Ronaldo, eu entendi que Deus enviou o seu filho para me salvar. Esse feiticeiro estava debaixo de uma árvore, após anos ouvindo o Evangelho, estava debaixo de uma árvore, e o poder de Deus veio sobre ele, e ele foi convencido radicalmente do seu pecado e da justiça de Deus na pessoa de Cristo, e foi convertido, se tornou o primeiro presbítero da igreja, plantou 26 igrejas com 3.500 crentes entre o povo concomba, porque é esse o poder do Evangelho, e essa deve ser, irmãos, a prioridade da igreja, pregarmos e proclamarmos o Evangelho, para que pecadores irreconciliáveis sejam reconciliados com Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa prioridade, a nossa maior ambição como igreja, conhecer a Cristo, e fazê-lo conhecido entre todos os povos, porque é na reconciliação, irmãos, de pecadores irreconciliáveis, é que Deus recebe a glória que lhe é devida. Deus não recebe glória só porque nós dizemos glória a Deus. Deus recebe glória quando homens que são seus inimigos, eu e você éramos inimigos de Deus, por causa das nossas obras malignas, diz Paulo a Tito, capítulo 3, nós éramos inimigos de Deus, mas na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar da maldição da lei, aqueles que estavam sobre a maldição. 2 Coríntios capítulo 4, 15 diz assim, temos certeza de que aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele mesmo ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. É na regeneração e na conversão de pecadores perdidos, de todas as etnós, que é a palavra usada no Novo Testamento, todas as etnias da terra, é nesse restaurar e no regenerar do pecador, de suas diferenças culturais, etnológicas, é que Deus recebe a glória que lhe é devida por meio de Jesus Cristo, e era por causa disso que Paulo estava se regozijando, quando escreve carta a Colossos, uma comunidade de gentios, pagãos, que não sabiam nada de Deus, mas que agora nós, Paulo escrevendo, damos graças a Deus, Pai de Jesus, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. A transformação que o Evangelho fez na vida destes homens, e esse era o maior motivo da gratidão de Paulo, que não tinha nada, estava preso, um apóstolo de Jesus, que talvez nos nossos dias seria taxado de ridículo, porque você não está tendo o que você sonhou, porque você não está tendo aquilo que você almejou, porque você
deu o seu dízimo, entregou sua oferta, pregou o evangelho, está preso. Que evangelho é esse, Paulo? Você devia orar e falar com Deus. O que é isso, Senhor? Eu estou aqui, preguei o evangelho e não recebi nada, apenas cadeias e prisões, e açoites, e naufrágios, e fome, nudez, e espada, e perseguição dos meus patrícios. Mas, Colossenses, eu dou graças a Deus por causa de vocês, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor por todos os santos. Meus irmãos, nós podemos errar na nossa escatologia, nós podemos errar nas nossas formas de praticarmos o cristianismo, nas nossas peculiaridades religiosas, mas nós nunca podemos errar quem é Cristo Jesus, porque é a partir do conhecimento de Jesus Cristo é que nós nos entregamos para Ele, para servirmos a Ele com as nossas vidas. É certo que Colossenses tinha alguns erros teológicos que precisavam ser tratados por Paulo, como não comam isso, não façam aquilo, olha, vocês precisam fazer algo mais para ser salvos, e Paulo vai corrigir isso no verso 15, dizendo, olha, Ele nos tirou dos impérios das trevas para o reino do Filho do seu amor, e nele nós temos a redenção dos pecados, o perdão, Ele é a imagem do Deus invisível. Olha, vocês não precisam mais nada a não ser Jesus Cristo. Não é guardar a lei, não é deixar de comer isso ou aquilo, não é pela religiosidade aparente que vocês estão tendo, não é por causa desses judaizantes que estão tentando introduzir heresias, não é por nada que vocês são salvos, é por causa de Jesus Cristo, a luz que veio ao mundo, o verbo que se encarnou e que transformou a vida de vocês, e agora eu dou graças a Deus por causa da vossa fé. Pelo amor que se manifesta para com todos os santos. Irmãos, o Evangelho, ele não é uma força, um poder, um mantra, uma energia que nos transforma, ele é uma pessoa. A pessoa de Cristo que se encarnou na eternidade em um ato único na história e veio ao resgate de homens como eu e você. De todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. E John Stott vai dizer que o ápice da obra missionária é Apocalipse capítulo 7, quando aquela incontável multidão está diante do Cordeiro, dizendo, a salvação pertence ao nosso Deus. De todas as tribos, povos, línguas e nações, na diversidade étnica e cultural, nós estaremos naquele dia adorando a Jesus Cristo. Porque não há outro caminho, embora a sociedade tente nos conduzir por essa rota perigosa que nos desvia do Evangelho, quando todos os caminhos levam a Deus. De fato, todos os caminhos levam a Deus, mas um caminho só salva, e é Jesus Cristo, e é este caminho que chegou até os Colossenses, porque não existe fé salvífica fora de Jesus Cristo. Não existe esperança fora de Jesus Cristo. Não existe outro caminho fora de Jesus. E todos aqueles que tomarem um caminho diferente irão padecer a eternidade no inferno. Segundo o que a Bíblia nos diz. E segundo o que Jesus nos diz. A cadeira de prata, que foi uma das crônicas escritas por C.S. Lewis, dentre as crônicas, a mais famosa talvez seja as Crônicas de Nárnia. Mas a cadeira de prata representa também uma parte do Evangelho, quando este homem escreve uma crônica, uma história, uma ilustração. E essa menina, na crônica da cadeira de prata, ela sai para um mundo, porque estava sofrendo no seu mundo real, e entra no mundo de Nárnia. E aí ela está andando, está numa montanha, e desce a montanha, e chega perto de um ribeiro de água, e ela está com muita sede. E quando ela chega perto do ribeiro de água, ela vai tomar, está Aslan, que representava Jesus, um leão, à beira do ribeiro de águas. E ela vai se abaixar para tomar água, e olha o leão, se assusta, e diz assim, com licença, eu estou com sede, eu queria beber um pouco de água. E o leão, nas crônicas, responde, por favor, se aproxime, beba da água. E ela, mas eu estou com medo. Você já devorou crianças?
Aí o leão olha para ela e diz: eu já devorei homens, mulheres, crianças. E ela diz assim: então eu vou buscar um outro ribeiro para mim saciar a sede que está dentro de mim. E o leão olha para ela e diz assim: não há outro ribeiro de águas. João capítulo 4, Jesus disse: eu sou a água viva, aquele que beber de mim, ainda rios de águas vivas fluirão do seu interior, porque não há outra esperança, irmãos, fora de Jesus Cristo. Não há outro que possa pagar o preço. Mohammed não pôde, Buda não pôde, ninguém pôde pagar o preço, porque todos eles pecaram, mas Cristo vem, e foi o próprio Deus que determinou que das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação da glória de Deus, na face de Cristo. É por meio de Jesus que nós seremos salvos, é por meio da graça que nós seremos transformados em filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Nós não podemos pensar, irmãos, que ideologias, filosofias ou políticas socioeconômicas irão transformar o mundo, porque não vão. Nem mesmo a educação pode transformar o mundo. A única coisa que pode transformar o mundo é o Evangelho de Cristo. Nós temos lá na vila, irmãos, cheio de franceses, ingleses, europeus, altamente educado, com os melhores filósofos, com as maiores universidades do mundo, nos grandes centros da filosofia da Europa, que continuam saindo do seu país para abusar sexualmente de crianças. Ele sabe que é errado, que ele vai preso no seu país, mas ele vai para um país pobre, onde as pessoas têm carência de tudo, e ele tem uma moeda forte, e ele sai da sua nação com toda a sua intelectualidade, e vai para um país pobre para abusar de crianças de 12, 13, 14 anos de idade. A solução do mundo está no Evangelho, o Evangelho que liberta os oprimidos, que restaura o cativo, que perdoa, que renova, o Evangelho que nos mostra a nossa incapacidade de fazer qualquer coisa para a nossa salvação, o Evangelho que é o poder de Deus, e que Paulo vai falar assim: olha, eu dou graças a Deus por causa da fé em Jesus, que é o Evangelho, e agora o Evangelho que também está em todo o mundo frutificando, no verso 6. Há um texto que Paulo escreve a Timóteo que é tão fabuloso. Paulo fala assim: olha, Timóteo, eu estou preso, mas o Evangelho não está algemado. Essas cadeias me prendem, Timóteo, e me impedem de sair daqui, mas o Evangelho não está algemado, ele está frutificando no mundo, irmãos. Quando nós pensamos, muitas vezes, no nosso próprio mundinho, cercado da nossa própria vida aqui, Deus está trabalhando no mundo. Estima-se que no Iraque, onde se levantou o grupo Estado Islâmico, 1 milhão de crentes em igrejas subterrâneas, que não podem se mostrar, mas o Evangelho, Paulo está dizendo no verso 6, o Evangelho que chegou a vós também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim entre vós, desde o dia que ouviste e conheceste a graça de Deus na verdade. Quem lembra do filme Shrek? Todo mundo assistiu? Ergue a mão bem alta aí. Novela da Globo. Ah, não ergue a mão não, irmão, que é isso? O que acontecia com a Fiona? Era bonita de dia, à noite era um ogro verde. É real e acontece na minha vila. Essas mulheres são chamadas de Adala Moruândio. Adala é a palavra para enlouquecer. Moruândio, entardecer. Quando o sol se põe no horizonte, elas são possuídas por legião de demônios, e elas se tornam um bicho. Uma dessas mulheres chegou um dia e falou assim para os feiticeiros: não quero mais ser isso, me libertem. Fizeram feitiço, fizeram macumba, fizeram tudo, irmãos. Chamaram os ancestrais, fizeram tudo que foi possível, chamaram todos os feiticeiros, nada resolveu. Chamaram o pastor Emanuel, da igreja luterana, impôs a mão sobre ela e disse: em nome de Jesus Cristo, seja liberta. Foi liberta, transformada, batizada e evangelista da igreja hoje, minha amiga. O Evangelho que está frutificando no mundo.
John Stott definiu assim: Deus é um Deus global, que enviou um Cristo global, com uma igreja global, e o Espírito Santo que age no mundo reconciliando pecadores, e o fim da história é um fim missionário, quando uma incontável multidão de pessoas de todos os povos, tribos e nações estarão diante do Cordeiro. E Deus sempre desejou as nações. Tudo que Deus fez por causa da sua glória ser manifestada nas nações. Samuel, capítulo 17, Davi e Golias, todo mundo já ouviu pregação sobre isso. Os gigantes vão cair na sua vida. Alguns lugares vendem até a pedra santa de Israel. Se você comprar aqui o estilingue, vai matar o gigante na sua vida. Tem gente que cai. Não era o propósito do texto. Capítulo 17, verso 6 diz assim: Davi olhou então para o gigante Golias e disse: hoje o Senhor te dará as tuas carnes, as aves dos céus, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. O propósito de Deus foi sempre alcançar as nações. Israel era a vitrine de Deus, para mostrar Deus às nações. Israel era o bálsamo, para mostrar a fama e a glória de Deus. Eles pecaram e não cumpriram a missão, e agora Deus levanta a igreja, que é sal da terra e luz do mundo, para nós proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos, irmãos, um povo da promessa, um povo que tem a graça e a autoridade de Jesus, que fomos perdoados e fomos enviados ao mundo para anunciarmos a Cristo. E é por isso que Jesus, antes de ir embora, ele disse aos seus discípulos, em Atos capítulo 8, olha, não se preocupe com as coisas que pertencem a Deus, os tempos e as épocas pertencem a Deus. Quanto a vocês, vão pregar o Evangelho e serem minhas testemunhas, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós precisamos sempre entender, eu já vou acabar, irmãos, nós precisamos sempre entender uma coisa, que missões e evangelização mundial não foram, não serão um departamento da igreja. Evangelização e missões é o resultado de um encontro profundo com Jesus, que transformou a nossa vida, que mudou a nossa mentalidade, nisso que o Novo Testamento chama de metanoia, uma mudança de vida completa. Não mais os meus sonhos, não mais minhas vontades, não mais os meus desejos, mas os desejos daquele que me redimiu, que me comprou de volta do mercado de escravos do pecado e me inseriu nele, na videira verdadeira, para que eu pudesse produzir frutos para a sua glória. Isso é missões, o relacionar-se com Cristo. E a obra missionária, irmãos, tem ficado tanto tempo escanteada em muitas igrejas, porque o nosso relacionamento com Jesus é mínimo. Muitas vezes de uma religiosidade aparente e tola, de domingo à noite, onde nós não meditamos na sua palavra, onde nós não oramos, onde nós não debruçamos e pedimos: Senhor, dá-me o teu coração, dá-me os teus olhos, porque o convite do verbo ainda continua a ecoar pela eternidade, quando ele diz assim: levante os olhos, porque os campos estão brancos para a ceifa. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros à sua seara. Ide por todo o mundo e anunciem a minha glória entre as nações, para que a família aumente, para que a glória de Deus seja aumentada. A obra missionária envolve o ser de Deus. A Trindade trabalhou junto para que nós pudéssemos ser salvos, irmãos. E ainda hoje há 7.087 povos étnico-linguísticos sem nada do Evangelho. 1.560 povos sem ninguém, nem um versículo bíblico, nem uma página das Escrituras, nem um crente, nem uma igreja, nada, para eles saberem que Jesus os ama e deseja perdoar os seus pecados. 3 bilhões de pessoas aguardando a chegada do Evangelho. E aí nós podemos pensar que não importa quem você é, a sua profissão, o que você faz, não importa o nível educacional, a sua família, a sua origem, a sua posição na sociedade. O que importa é o que Deus pode fazer com você. Quando você ouvir a voz do bom pastor nos convidando a adentrarmos na sua própria missão de resgatar o perdido. Vou acabar, verso 6, parte A, diz assim:
a palavra da verdade que chegou até vós. As pessoas só irão ser salvas se ouvirem o Evangelho, e só ouvirão o Evangelho se alguém proclamar o Evangelho. E é por isso que Paulo, naquele texto lindo de Romanos, diz assim: bem-aventurados são os pés dos que anunciam as coisas boas, porque como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. A grande luta da igreja nunca foi, irmão, decidir se vai se envolver com missões ou não. A grande decisão da igreja não é se vocês vão adotar missionários e se envolver na causa mundial. A grande decisão é se nós queremos ser a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus é uma igreja missionária. É uma igreja constituída de diferentes etnias. Nós temos aqui descendentes de portugueses, espanhóis, latino-americanos, de todas as etnias nós fazemos parte dessa igreja. Então nós precisamos definir se nós queremos ser a igreja de Cristo, porque, irmãos, um dia nós fomos jambuzeiros bravos, erva daninha, vamos traduzir para uma linguagem agrícola, erva daninha, não prestava para nada, para ser jogado no fogo e ser queimado. Aí vem Deus, na sua graça e misericórdia, nos arranca do lamaçal do pecado e nos insere na videira verdadeira, e dessa seiva que a videira transmite para nós, flui o desejo de nós fazermos missões e nos envolvermos com a obra missionária transcultural. Quão preciosos os pés daqueles que pregam o Evangelho. Nós não vamos, irmãos, por causa da igreja, nós não vamos por causa do pastor, nós não vamos por causa de um apelo missionário, nós vamos por causa de Jesus. Ele é a essência da missão, Ele é a glória da missão, Ele é o exemplo da missão, Ele é o mantenedor da missão, Ele é aquele que convoca para a missão, e Ele é o fim da missão. Quando toda língua, todo joelho há de se dobrar, confessando que Ele é o Senhor. O Evangelho que chegou até vós, o Evangelho que chegou até você, homens no passado que deram a sua vida e saíram da América e da Europa e vieram para cá, para que nós pudéssemos ter o Evangelho aqui. Homens que entenderam a voz do Cordeiro e se lançaram no mundo de Deus e falaram assim: Senhor, envia-me a mim. Homens como Jim Elliot, nas florestas do Equador, que morreu para que os índios Aucas pudessem ouvir do Evangelho, e toda a tribo foi salva. Homens como David Brenner, um jovem de 23 anos, nos rios de Delaware, nos Estados Unidos, que morreu com tuberculose, para que os índios pudessem ouvir de Jesus. Homens como Conde Zinzendorf, que deu tudo que tinha e possuía para que o Evangelho fosse pregado nos séculos com os morávios. Homens que a Bíblia diz que os seus pés não eram dignos de ter pisado essa terra, porque eles viveram para a glória de Jesus Cristo. Há um hino no cantor cristão, irmãos, antigo, que diz assim: não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Um dia, e eu vou encerrar com essa história, nós viajamos de moto, eu e o pastor Emanuel, para uma vila bem distante, num lugar bem perigoso, chamado Vila de Imbararata. E nós fomos para lá, pregamos o Evangelho, passamos o filme Jesus, levamos o Evangelho, ficamos 3 dias lá, 3 dias comendo arroz sem sal, sem tomar banho, sem escovar os dentes, estava cansado, irmãos, a batalha espiritual foi terrível. Voltei para casa assim, arrebentado, era um domingo à tarde, a Jana tinha ficado 3 dias sozinha na vila, com o Benício, e eu voltei com a moto, com os projetores, com a caixa de som. Chegamos em casa e falei assim: hoje eu quero descansar, eu preciso descansar. E aí tomei um banho, nós não temos chuveiro, é banho na canequinha, gastei as minhas 3 canecas d'água, estava limpinho, troquei de roupa, a Jana fez um bife, arroz, um feijão que a gente tinha trazido da capital, comi, sentei assim, brinquei um pouquinho com o Benício. O pastor Emanuel encostou com a motinho, falou assim: vamos? Eu falei: vamos aonde? Vamos numa vila aqui perto, Fernando, é uma vila que eles chamaram para passar o filme Jesus. Eu falei: pastor, estou muito cansado, não vou não, hoje eu preciso descansar, e vai chover,
E aí começou a chover mesmo. Uma garoa fina, começou a chover, engrossou um pouco a chuva. Eu falei, não vou não. Aí Deus manda, quando nós não queremos obedecer, Deus tem os métodos dele, né? Mandou o peixe para Jonas, não é? Mandando as coisas assim. Aí Deus mandou um anjo do meu lado. Um anjo, irmãos. Olho azul, cabelo loiro, nasceu em Toledo, no Paraná. Casada comigo, e falou assim, vai com o pastor. Eu falei, não vou. Ela, vai, amor, com o pastor. Eu falei, não vou. Ele veio aqui, quer ir com você. Eu falei, mas eu não quero ir, estou cansado, não vou. Dá para ir outro dia, amor. Está chovendo, ninguém vai. Aí ele não entendia o que a gente estava falando, eu só sorria e falava assim, não vou. Sabe quando você está com a sua esposa naquele lugar, você não quer comprar aquele negócio, e a vendedora está empurrando, e você fala, não amor, não vai servir, né? E ela não entende, e eu queria que a gente entendesse que eu não queria ir, não fui. Aí, tanto que ela encheu, eu falei, tá bom, eu vou. Botei a roupa suja, montei na moto, estava chovendo, barro na estrada, 1 hora de moto. O pastor falou, vai cair, e a moto escorregava. Chegamos na vila, tinha 5 crianças na frente da igreja. E eu falei assim, está de brincadeira, Jesus? Tem 5 crianças aqui. Aí fiquei azedo que nem Jonas para Nínive. Catei minha mochila, o projetor, a caixa de som, o pastor foi estacionar a moto, dei a volta na igreja, abri a porta de supetão, assim, quando eu abri a porta, estava cheio de gente dentro. Sentado no chão da igreja, amontoado, um calor, não estava chovendo, mas é muito quente, aquele calor abafado, e eu entrei no meio do bar, aquelas crianças assim, não falei com ninguém, sentei, pus o filme Jesus, coloquei o projetor, o filme começou a rodar, sentei no chão da igreja e chorei. E chorei e pedi perdão a Cristo. Porque eu pus as minhas prioridades acima das prioridades do reino de Jesus. E toda vez que você ou eu colocamos as nossas prioridades acima das prioridades do reino de Jesus, não é o reino que perde, é você. E eu descobri naquele dia, irmãos, que quem ama é Jesus, que quem deseja salvar é Jesus, que quem deseja resgatar o perdido é Jesus. E é por isso que quando Jesus está indo embora, ele diz para os seus discípulos, olha, não se preocupem com as coisas de Deus. Atos capítulo 1, verso 7. Senhor, quando que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Quando que o Senhor vai dar o nosso reino de volta? Quando que eu vou ter a minha casa, o meu carro? Quando que as coisas vão fluir na minha vida? Não se importe. Deixa com Deus. Quanto a vocês, preguem o evangelho e sejam minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Se eu morresse hoje, irmãos, eu poderia escrever na minha lápide algo, porque nós ficamos pensando muitas vezes, será que Deus vai fazer, será que Deus vai ser? E eu posso escrever com todas as letras, essas 4 palavras na minha lápide, como missionário. Nunca nos faltou nada. Deus sempre nos supriu na hora certa, e Deus sempre vai suprir na sua vida, se nós dermos a nossa vida para Ele, e dizermos assim, como os moráveis, o Cordeiro nos deu tudo, porque não daríamos tudo a Ele? Curva a sua cabeça e nós vamos orar. Pai, nós te louvamos pelo teu grande e imenso amor pelas nações, pelo teu Filho que morreu em prol de todas as etnias da terra. Pai, nós temos lutas nessa vida, nós temos dificuldades, nós temos problemas, e nós queremos colocá-los todos diante do teu altar, sabendo que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nós não precisamos de manipulação, nós não precisamos de nenhum tipo de barganha com o Senhor, porque o Senhor é o Deus de toda graça. Tu és o Deus que consola os corações, e nós pedimos que o Senhor console e abençoe as nossas vidas, enquanto caminhamos e fazemos a tua obra. Mas sabemos também, Senhor, que os dias maus virão, as perseguições, as lutas, as angústias, as dores, os naufrágios, os açoites, as prisões, as cadeias, elas chegarão. Que o Senhor nos dê um coração fiel ao Senhor, para permanecermos firmes, para que este evangelho possa chegar aonde ainda ele não chegou, e que vidas possam ser transformadas, como foi de Colossenses, de Filipenses, de Tessalonicenses e de tantos outros milhões de pessoas que pela tua graça ouviram o evangelho da boca de um missionário. Que o Senhor nos abençoe e nos faça uma igreja missionária para o louvor da tua glória, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em Cristo.